por exemplo, nós vamos conseguir fazer uma correlação com relacionamentos afetivos entre namorados, casais namorados, o ciúme, por exemplo. O ciúme é uma falta de equilíbrio absurda, né? É um sentimento quase que infantil. Então, quando você vê um adulto sofrendo por ciúme, você cedendo por ciúme, ele tá tendo um sentimento quase que infantil. Olá, estamos começando mais um Etos Podcast, hoje com presenças muito legais. Eu vou estar falando hoje com o Jadson, ele é negociador da Polícia Militar, palestrante, e também com a Aline. A Aline é mentora de um treinamento chamado Conectando Engrenagens. Ela inspira e incentiva pessoas. Ela também foi coautora de um livro chamado Rompendo Fronteiras. Eu vou deixar o link para que você possa adquirir o livro dela aqui na descrição. E hoje nós vamos estar falando sobre desequilíbrio emocional. Claro, né, que só em falar em desequilíbrio já parte do princípio emocional, né? Uma pessoa desequilibrada não pode ser emocionalmente estável. Vamos falar como lidar com o desequilíbrio e como lidar com pessoas desequilibradas e como lidar como o desequilibrado é você. Olha só, já imaginou ali, porque assim, a maioria das pessoas elas podem evitar ou se afastar de pessoas desequilibradas. Só que nem de todo mundo a gente pode se afastar. Por exemplo, o cônjuge, o pai, a mãe, o filho, o chefe, o funcionário bom, que ele pode ser desequilibrado, mas tem alguns que a gente mantém porque ele traz resultado para a empresa. Então, como aprender a lidar com essas pessoas? E aí, Jades, o que você tem para falar aí com a gente sobre pessoas desequilibradas? Em primeiro lugar, você já lidou com alguém desequilibrado e como foi que você fez ali para superar? Precisou, não precisa mencionar nome, né? Mas precisou permanecer perto e aprendeu a lidar ou se afastou? É, primeiro, bom dia, né, meu amigo? Bom dia, Ah, Aline. Eu tô muito feliz de estar com a Aline aqui, cara. Porque a Aline, a gente se segue no Instagram e eu não conhecia ela, que né? legal. Então eu fiquei muito feliz em conhecer ela aqui, ver que ela é de verdade. Que bom. Tô muito feliz, muito bom estar com vocês. E para falar sobre. Só fazendo um adendo, eu achei bem legal aqui na hora que a gente estava conversando, se conhecendo, aí ele, você que é a Aline, você que a gente se segue e tal, e tipo assim, eles não se conheciam pessoalmente. Isso é muito legal, é a primeira vez que eu vejo uma cena assim, então eu achei bem legal. É, eu achei legal porque eu acompanho o trabalho da Aline, é um trabalho super legal, né? E admiro o trabalho dela. Só que assim, nunca tive a oportunidade de falar isso pra ela, porque eu não conhecia ela, né? Então eu não vou chegar pra ela e falar, pô, Aline, pô, muito legal e tal. Eu até faço isso de vez em quando, mas eu fico com medo de passar de maluco, né? A pessoa achar que eu sou muito pra frente e tal. Mas em relação à temática de hoje, cara, eu já tive que lidar com pessoas desequilibradas e o principal delas sou eu. Porque Quem quando a nunca ou gente. quem não é, né? Porque a gente passa, às vezes, a gente parte do pressuposto que só os outros são desequilibrados, né, cara? E não é verdade isso, né? Eu acho que eu sou o maior deles. É, e assim, E o legal é que quando a gente reconhece isso e a gente aprende a lidar com nós mesmos, com o nosso desequilíbrio, a gente aprende a lidar com o desequilíbrio dos outros, né? eu acho que é uma busca constante, né, pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, né? E assim, eu acho uma prepotência muito grande eu querer mudar a vida dos outros. Eu não mudo a vida de ninguém, sabe? Não mudo a vida de ninguém. O que eu posso fazer é contribuir de alguma forma, através de experiência, através da ciência, né? Contribuir. E aí a pessoa que escolhe o que ela acha que é melhor para ela, se faz sentido aquilo para ela ou não, né? Mas eu acho que quando a gente fala de desequilíbrio, cara,
a gente, na vida, né, desequilíbrio emocional e tal, a vida, ela não... Primeiro, eu parto do princípio que a vida não é um mar de rosas. Ela não funciona igual na TV, não funciona igual nos filmes, né? São picos e vales, né? Exatamente, exatamente. Ali foi perfeito ali. A gente transita o tempo todo entre bons momentos e momentos ruins, momentos que não são tão bons assim, Sim. né? E aí que nesses altos e baixos da vida é que eu acho que a gente vai aprendendo a lidar com alguns deles, né? Para um próximo baixar, né? Você saber lidar com aquilo de uma forma diferente do que foi a primeira vez, porque é aquela coisa da repetição de erros, né? A gente não cometer o mesmo erro naquele desequilíbrio emocional, se preparar melhor para o próximo, porque está sempre vendo desafio para a gente no nosso dia. Quantos desafios a gente passa por dia, né? Então, estar melhor preparado, buscar se autoconhecer, eu acredito que é o que faz a gente ter uma vida mais saudável e com resultados bons, né, para a família, já que a gente não pode se desconectar dela, já que a gente não pode, nem quer, né, ter um divórcio, uma separação. Muitas vezes é só porque a gente não se conhece e acaba tendo esses impasses, né? E em relação aos os ambientes, né, quais a gente configura, faz parte, às vezes a gente tem a prepotência de querer mudar o ambiente por total. Aí você vê, eu participo de um ambiente desequilibrado. Uhum. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu tenho que ser desequilibrado também. Isso acontece muito, né, Jadson, dentro das nossas famílias, né? De ter esse ambiente desequilibrado. Tu fala, né? Eu não quero isso para mim. Já sei que não quero, então vou buscar o que eu quero. É isso, é isso. E, cara, eu acho muito incrível isso, assim, porque a gente está vivendo um período, eu tenho sido feito muitas reflexões nos últimos tempos, assim, nos últimos meses, né? Desde a pandemia para cá, eu acho que eu não tornei uma pessoa que tenha refletido muito mais sobre tudo, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem feito essa reflexão, né? A pandemia, de certa forma, ela deu uma chacoalhada na gente, né? Mas eu tenho refletido muito sobre os nossos comportamentos, né, cara? E de lá para cá, eu não sei se isso é um efeito ou se eu passei a observar só agora, mas eu acho que a gente tem perdido um pouco a mão, né? Eu acho que a gente tem se tornado um pouco mais equilibrado. Eu olho para o cenário político, por exemplo. A gente não vai falar de política aqui, a gente está falando de pessoas. E, cara, como as pessoas perderam a linha, cara. Né? Perderam esse equilíbrio, perderam um pouco do bom senso, né? Sim. E eu não posso me deixar ser levado por isso. Isso é uma briga constante comigo mesmo, sabe? E acontece, né, Jadson, às vezes as pessoas nesse período, não estou falando política, mas arremeteu muito isso, de pessoas recente, próximas, né? De pessoas próximas, deixar passar os dias da sua vida com relação ao que estava acontecendo na política. Não que a gente não deva acompanhar, a gente deve acompanhar, mas que a gente falou, com um bom senso, para que não venha a acarretar o desequilíbrio no relacionamento, não venha deixar de ter resultado no seu trabalho, porque você ficou presa a uma coisa que você não tem controle, né? Isso é interessante de você ter falado isso, porque eu me coloco como esse desequilibrado, né, no meio da política, porque eu perdi praticamente o equilíbrio, e aí teve um momento que eu parei assim para refletir, tipo assim, postando tudo sobre os meus ideais, o que eu acredito, né, a causa que eu defendo, e eu estava ali de uma maneira sem nunca ofender ninguém, apesar de ser muito ofendido na rede social, né, porque as pessoas elas se desequilibram defendendo seus ideais e ainda querem ofender aqueles que têm ideais contrários, né, ou opostos. E aí, mesmo sendo ofendido, sem nunca também ali agredir ninguém, mas
refletindo bastante, nossa, essa galera é doida, essa galera não tá vendo o que eu vejo, mas só que assim, isso é o meu ponto de vista, né? A causa que eu defendo, aquela pessoa também, ela tem o ponto de vista dela, ela, por máximo que eu não concorde de maneira nenhuma, mas ela tem ali a criação dela, o que ela já passou, as marcas dela, né? A ignorância dela, não tô brincando. Às vezes a gente passa por ignorante porque a gente não quer mudar. E aí, às vezes, e quando ignorante sou eu? Né? É tipo assim, né? O cara... Será que eu reconheço que eu tô sendo ignorante? Essa pessoa é uma desequilibrada. Tá, mas e quando o desequilibrado sou eu? Né? Então, assim, eu entrei no senso aí de autorreflexão, igual você falou, que eu comecei a me refletir, olhar para mim e dizer assim, qual que é o valor que isso está agregando à minha vida? Né? O que eu estou fazendo de diferente? Eu posso mudar alguma coisa? Então, assim, tá cheio de gente achando que vai mudar, né, a história, sendo que as pessoas que estão lá dentro, que realmente podem mudar, não estão podendo fazer nada, que é a gente na fila do pão. Eu me coloquei nesse ponto de inflexão, refleti bastante e me restringi de ficar defendendo tanto essa causa, sendo que não é ela que coloca a comida na minha mesa. Vamos dizer mais ou menos assim. Eu sempre digo não paga meus boletos. É um tema de debate, né? Porque cada um quer defender, mas eu tenho mais ou menos o ponto de vista que tu. E eu... É o que tu falou, quem bota o pão aqui dentro, quem bota o pão dentro de casa? Sou eu que tenho que trabalhar, aquela galera tem que fazer o dele. Eu trabalho com treinamento, com atendimento, e tem pessoas que foram me abandonando, né, vamos dizer assim, por causa disso. Eu, de maneira nenhuma, eu deixo de fazer um negócio com ninguém, ou comprar com ninguém por causa da ideia ou da ideologia da pessoa. Porque as pessoas não aprenderam a separar. Nem todo mundo sabe separar, né? Nem todo mundo é que nem eu. Como nem todo mundo é que nem eu, né? Que a nossa bandeira do Brasil fale por si mesmo. Quais que são as nossas ideologias e pronto. E precisa ficar rotando um monte de coisa. Né? Quer dizer, eu não preciso, né? Acho muito bonito, muito sensato, também muito desequilibrado, que ainda continua. Mas que cada um defenda a sua causa, né, e a sua ideologia. Se está fazendo bem para você, continue. Se não está... Para mim, pessoalmente, não fez tão bem. O equilíbrio, cara, ele faz bem. Por exemplo, a gente está falando de um cenário de relações, falando do cenário da política, né? Colocou política no meio. Do totalitarismo, do radicalismo, né? Essa falta de equilíbrio promove isso, né? Mas ela também promove, por exemplo, nós vamos conseguir fazer uma correlação com relacionamentos afetivos entre namorados, casais namorados, o ciúme, por exemplo. O ciúme é uma falta de equilíbrio absurda, né? É um sentimento quase que infantil. Então, quando você vê um adulto sofrendo por ciúme, você cedendo por ciúme, ele tá tendo um sentimento quase que infantil em relação a outra pessoa, cara. Em relação à posse de algo. E isso não condiz com o comportamento de um indivíduo naquela fase de desenvolvimento, que é a fase adulta, né? A nossa vida é marcada por ciclos de desenvolvimento. Você vê um adulto com o comportamento de uma criança, só muda o objeto, certo? O objeto do adulto ali é o namorado. Ô, Jadson, te perguntar, essa questão dos ciúmes, isso não pode comparar com questão de querer posse ou é só mesmo para chamar a atenção porque tem alguma ferida, algum traço da infância que não foi visto quando criança e aí na fase adulta ela tende a ter isso? As duas coisas. Pode ser as duas coisas, Porque às vezes a gente quer ter posse sobre uma pessoa. A verdade é que né? A pessoa que ela tem excesso, ela tem esse ciúme doentio, ela se perdeu dela mesma, entendeu? Ela se perdeu de si. Ela não consegue reconhecer os seus valores. Ela não consegue reconhecer no que ela contribui para o outro, entendeu? E ela cria uma dependência no outro também. Então ela se perdeu, é uma pessoa completamente perdida de si mesma. Né? Eu não estou dizendo aquele ciúme que é um ciúme... Bobo. Bobinho, tipo, ai, poxa,
olhou pra minha namorada. O que aquele cara tá olhando pra você? Isso. Mas aí é um ciúme bem idiota também, porque se o cara tem um namorado, as pessoas vão olhar, não tem como fugir disso. Mas para qualquer... Mas isso aí já vai para um outro lado, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, que é uma questão, o equilíbrio, ele está ligado ao autoconhecimento, ao fato de você não se perder de si, sabe? A identidade, ele saber a sua real identidade. Entendeu? O equilíbrio, ele está ligado a isso, cara. Quando eu citei o caso do ciúme, que é a perda da sua identidade, né? De saber quem você é, de saber quais são os seus valores, de saber quais são as suas qualidades, porque é muito isso mesmo, certo? E você vê situações horrendas por conta do ciúme, cara. Horrendas, né? Por conta desse desequilíbrio. Mas a gente vê também na política, cara. Pessoas, né, se agredindo fisicamente, verbalmente. Né? Verbalmente. Então, nas redes sociais. Exato. No trânsito. Uma coisa, entende? Então, assim, nós devemos buscar ter fazer essa inflexão o tempo todo. Eu digo sempre que uma questão muito importante e quando a gente vê as pessoas fazendo isso, a gente acha que a pessoa é maluca. Você vê uma pessoa conversando, às vezes a gente vê a pessoa conversando, né? Sozinha e falando sozinha. Só que eu acho... Eu faço muito isso, eu também. Não, então, isso é extremamente saudável. Sabe por quê? Porque eu preciso refletir o tempo todo. Eu preciso questionar meus pensamentos o tempo todo. Vários pensamentos são disfuncionais, né? E são automáticos. Tipo, não serve para mim, mas ele acontece automaticamente. E aí você tem que saber podar esses pensamentos. Eu preciso que não questionar são bons, eles. Então, a primeira... Se eu posso dar uma dica... A primeira dica que eu dou para quem quer se tornar mais equilibrado é questione os seus pensamentos. Questione os seus pensamentos, todos eles. Por que eu estou tendo esse pensamento? Por que eu estou vendo dessa forma? Isso. Pô, será que é isso mesmo? Eu estou olhando para essa situação dessa maneira. Por exemplo, eu estou com esse ciúme exacerbado da minha namorada, né? Pô, será que é isso mesmo? Por que eu estou com esse ciúme todo dela? Mas o ciúme também, ele é uma questão também de insegurança, né? Uma pessoa muito insegura, ela vai ser ciumenta. Você vê ali, por exemplo, e quem é que ensina uma criança a ser ciumenta de outra criança, né? Sei lá, é um instinto e às vezes tem em todos nós. Por exemplo, às vezes a gente é ciumento, mas você não demonstra, não faz drama, não faz o inferno na vida da outra pessoa, né? Que existem pessoas, porque, você gostar daquilo que é seu, você querer cuidar daquilo que é seu, você não querer que outros, né, venham e peguem aquilo que é seu, é normal e saudável. Agora, a maneira como você faz para isso é que talvez tenha um problema, né? Então, cara, desequilíbrio. Aí que eu vou fazer uma pergunta para você. Pode fazer, depois eu falo. Mas... Quem te levou a entender que o outro é seu? Tipo, não existe isso. Não é posse, o outro não é posse. É aí que eu acho... fiz entender isso? Não, mas eu não... Mas aí que tá, aí que eu acho que entra. Eu só estou dizendo assim, você querer cuidar daquilo que é seu, quando eu disse isso, você está certo, né? O outro não é nosso. Não é uma posse. Quando eu quis dizer cuidar daquilo que é... Claro, a gente estava falando de relacionamento, eu quis falar no geral, porque eu estava... com raciocínio na minha cabeça de uma criança brincando com brinquedo. Sim, você fez essa analogia. Isso, só que claro, eu não falei, acabei não falando e aí passou essa impressão, mas vamos lá. Uma criança está brincando com um brinquedo, está brincando ali com vários brinquedos, e ela deixa alguns de lado e começa a brincar com aqueles que ela mais gosta. De repente chega uma outra criança e começa a brincar com aqueles brinquedos que ela descartou. Ao ver a outra criança brincando com os brinquedos que ela descartou, ela já vai lá fazer briga com a outra criança querendo aqueles brinquedos que ela nem queria. Quem foi que ensinou para a criança? Mas aí que tá. Não, aí eu vou fazer outra pergunta. Você fala que ela vai ter esse comportamento. Será? Eu tenho uma outra percepção. Pode não ser, mas uma grande maioria sim. Mas aí então, mas isso também está ligado ao desenvolvimento. Lembra que eu falei das fases do desenvolvimento? Quando a gente vai avançando no desenvolvimento humano, isso aí eu estou falando assim, se a gente dá uma olhada, Piaget ele fala muito sobre isso, né?
a gente vai observar que existem as fases onde a gente vai aprendendo a se relacionar com o outro, vai aprendendo a socializar, entendeu? Então, por exemplo, a criança numa fase até 3, 5 anos, ela ainda não sabe socializar, ela ainda não entendeu o que é socializar. Então, para ela, de fato, o que é dela é só dela. E por isso que eu digo que quando você vê um adulto tendo esse comportamento em relação a uma pessoa, você observa que existe um comportamento extremamente infantil no adulto. Sim. Entende? Por quê? Porque essa fase já ficou para trás há muito tempo, quando ele tinha 5 anos de idade. A partir dali... E ele carrega isso para a vida adulta. Isso aí. Isso aí. A partir dali, ele vai sendo estimulado da maneira correta, sendo direcionado da maneira correta, ele vai desenvolvendo a socialização, ele vai entendendo que as regras, elas são regras, mas elas são mais flexíveis, né? Porque existe essa rigidez em algumas fases do desenvolvimento infantil, entendeu? Jadson, mas essa questão, eu vejo, ao meu ver, eu não vejo que isso é cuidado na infância, e por isso o ciúmes é levado para a vida adulta. E outra coisa, isso que o Emerson falou da criança, descartei esses brinquedos, não quero brincar, aí vem outra, e aí ele fica bravo porque a outra escolheu os brinquedos descartados. Isso acontece na vida adulta com negócios. A pessoa não quer a oportunidade, mas aí eu vou oferecer para outra, opa, eu posso, ela não vai alcançar. Isso é um comportamento de uma pessoa desequilibrada. Para mim, ao meu ver, é também não quero, eu não vou, mas ela também não vai. É outra questão que está ligada à posse. E a identidade. Exatamente. E a identidade. Por quê? Porque está ligado à identidade. Porque, por exemplo, se eu não quis aquilo, e no primeiro momento aquela oportunidade não me atraiu tanto, é porque ela não convergia para onde eu acho que eu estou indo, certo? Uhum. Só que ao ver outra pessoa tomando posse daquilo, eu vou falar, porra, mas será que eu perdi aquela oportunidade, seria boa para mim? Não, peraí, mas eu não tenho a minha identidade própria, eu não sei para onde eu estou indo. Por que eu vou me preocupar com a escolha de outra pessoa, se aquela oportunidade foi para outra pessoa ou não? Provavelmente vai para outra pessoa mesmo, a hora que eu abro mão, certo? Só que eu não... Se eu me conheço, se eu estou ciente da minha identidade, se eu sei para onde eu estou indo, né? Para onde eu estou caminhando, pô, aquela oportunidade não vai ser nem algo que eu vou me lembrar, né? Eu perdi ela, não, mas eu estou seguindo aqui, eu já fui. Mas assim, isso que ela falou, isso que você falou aí, ele leva também até para a vida adulta, no relacionamento, essa questão da criança, de ela ir fazer briga pelo outro pegar aquele brinquedo que ela descartou. Como que isso é levado para a vida adulta? Você pode ver em relacionamentos, às vezes a pessoa, ela distrata, não cuida bem ali, ela tem um parceiro ou uma parceira, ela não cuida bem e acabam se separando. Depois que se separam e aquela outra pessoa que não foi bem cuidada, ela arruma um outro parceiro, aquele que deixou, ele corre, ele quer ela de qualquer jeito, né? Ele, tipo assim, nossa, descobri que sou apaixonado pela minha ex ou pelo meu ex de novo. Não é orgulho, isso daí é posse. Muitas vezes a pessoa, o que ela quer, o que ela descobriu não é nem a paixão pela outra, o que ela tá mesmo ali, o que ela não quer aceitar é que tem outra pessoa pegando aquilo que era dele, que ele considerava que era dele, entendeu? Olha só, esse sentimento de posse, ele é tão sério que na Bíblia, ali no Antigo Testamento, quando Moisés, Jesus ele resumiu, né, os 10 mandamentos, e aí, entre os 10 mandamentos resumidos, ele vai estar ali, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas lá na lei mesmo, ela está, não cobiçarás o boi, a terra e a mulher do teu próximo. Porque estava falando sobre propriedade. Pode ser pesado? Pode, mas para os judeus naquela época, a mulher era como se fosse a propriedade do homem. Então, as pessoas cobiçavam propriedades, boi, terras,
e mulheres dos outros. Por isso que Deus ele levou isso tão a sério, sobre a propriedade, boi e a mulher do outro. O não cobiçarás a mulher por isso. Por quê? Pode até ser bonito a gente falar, nossa, quem falou que a pessoa é sua? Quem falou que a posse é sua? Né? Quem falou que o outro pertence a você? Isso é legal, isso é o que a maioria de nós queremos acreditar e o que uma grande maioria pensa e realmente vive. No entanto, uma outra grande parte das pessoas, elas consideram a pessoa a posse, elas consideram o carro a posse, elas consideram o telefone a posse, elas consideram aquilo que ela tem, aquilo que ela conquistou, como se fosse posse delas. Né? Instintivamente é assim, não deveria ser, mas instintivamente é assim. Muitas vezes a gente pode até não assumir ou confessar algo assim, porque parece ser terrível. Nossa, mas né, essa pessoa não é sua, né? Ela é dela mesma, ela pertence ao mundo, sei lá, a quem ela pertence, a Deus, a família dela, aos pais, mas as pessoas, elas querem que o outro seja dela. Apego, né? Apego também eu acho que está relacionado com isso. E na mentoria do Conectando Engrenagens, eu falo sobre o assunto de inspiração e criatividade. E dentro da criatividade, eu trago esse assunto de apego. Apego ao status profissional, a pessoas e a coisas, né? E tudo por orgulho, não somente, mas por querer ter esse destaque. Vaidade, né? Vaidade. Nossa, eu sou a melhor advogada. Ele não pode ser. Mas você não é melhor. Você está advogada, você está sendo. Eu sou designer de calçados. Na verdade, eu me formei em designer, mas eu sou designer de calçados, eu sou anfitriã de pets, eu sou escritora de livro. E eu não posso ficar apegada a uma única coisa. Eu não posso me apegar a pessoas. Eu preciso ser desapegada. Não posso ter esse tipo de posse, querer isso para mim, porque senão eu não vou ser feliz. Uma pessoa que quer ter posse não é feliz. Eu tenho essa minha percepção com relação a esse assunto que a gente está falando de posse. A gente tem que ter o desapego. A gente tem que amar as pessoas. A gente tem que cuidar das pessoas. A gente tem que orientar as pessoas. E ativar a transformação. Assim, ó, cara, eu acho que quando a pessoa, ela bota no mesmo parâmetro, uma pessoa, tipo, ela bota no mesmo nível, no mesmo patamar, um carro, ele deu o exemplo aqui, um carro e um relacionamento, dificilmente ela vai conseguir ser feliz. Dificilmente ela vai conseguir ser feliz, porque não tem como. A outra pessoa, quer você queira ou quer não queira, é um universo, cara. Você não consegue controlar o universo. Sim. Uma pessoa com desejos, uma pessoa com vontades, uma pessoa que tem as formações dela, né, as marcas dela, a criação dela. E quando você fala assim, o carro é um ser inanimado, pô. O carro, beleza, é meu. Se eu botar ele aqui, ele vai ficar parado aí, só sai se eu andar. Né? Se eu entrar nele, Não tem vontade. Agora uma pessoa, cara, é fonte, quando eu passo a olhar para aquilo ali, é fonte de sofrimento. Olhar dessa forma, uma pessoa como posse ou como coisa, é fonte de sofrimento certo, cara. Eu não vou ser feliz. Se eu olho para uma outra pessoa dessa maneira, eu não vou ser feliz. Porque a tua vida começa a girar em torno dela, né? Então você está sempre preocupado onde ela tá, o que está fazendo, com quem está, né? Você fica sempre ali naquela... Esse é um desequilíbrio emocional que uma das mentorias que eu participei, a gente fala muito disso. De pessoas não viverem a sua própria vida, viverem a vida do outro, cuidando do outro e não cuidam de si e ainda querem viver a vida de uma pessoa que ela vê na rede social. E aí ela é frustrada, ela é infeliz, mas ela quer passar para os outros que ela tá bem, sendo que ela tá cuidando da vida do outro em vez da sua. E isso é em muitas pessoas que acontece. Dela... eu vou cuidar de... Tipo, uma mãe que não aceita... Eu tenho um caso real assim, que aconteceu comigo. A mãe não conseguia desapegar do filho. E o relacionamento não ia dar certo. Porque ele ficou
querendo agradar a mãe. E quando, como na Bíblia diz, né? O marido o esposo o filho e a filha saem de casa é para eles terem a vida deles. Se tornam um só, né? Se tornam uma única... Deixam os pais, exato, trás, isso. E aí, quando tu tem uma mãe que não consegue viver a vida dela e quer só ficar cuidando do filho, ela não destrói só a vida dela. Ela destrói a vida do próprio filho, que também não sabe como reagir. E agora a gente tem que bater na tecla, busque se autoconhecer. Porque se você se conhece, você consegue ter um relacionamento bom, ter a vida saudável com a sua mãe, um relacionamento saudável com ela, e você não precisa ficar desequilibrado, porque o que acontece, a maioria das pessoas não... eu não sei quem agradar, e na verdade não tem isso. Você não pode ficar agradando, você tem que viver a sua vida. É uma construção, vida. né, Aline? É difícil, assim, da gente quebrar determinados paradigmas, né? Ainda mais quando a gente é criado dessa forma, né? A gente é formatado assim, entende? Sim. Então é muito difícil quebrar isso. Só que eu penso, tem uma frase do Cortella que ela resume muito o que eu penso, assim, o que eu levo para a vida. Que a vida é muito curta para ser pequena. Uhum. A vida é muito curta para ser pequena. Eu preciso entender que a busca deve ser pela felicidade. E a felicidade, ela não é constante também. O Cortella, ele fala muito sobre isso. Se fosse uma coisa eterna, seria chato. Entende? Seria monótono. Você se acostumaria e não seria feliz. Então, a felicidade, ela está na ausência. Quando você tem a ausência de algo e você adquire aquilo ali, supre aquela ausência. Né? A felicidade está na transformação. A felicidade está nas conquistas. É nisso que está a felicidade, está nos momentos, entendeu? E assim, eu acho que nós devemos, que é um exercício diário, eu pensar sempre como eu posso ser mais feliz. E ser feliz como eu posso ser melhor, sabe? Como eu posso ser melhor? Melhor filha, melhor esposa, melhor colega de trabalho. Isso. E aí eu falo, tá, mas ser melhor filho, dentro do exemplo que você falou, é fazer o que a mãe está querendo? Não é isso. Não é isso. É honrá-la da melhor forma que eu puder. Amar, não, isso, mas não abrir mão de quem eu sou. Não me anular. Pô. Mostrar para ela que eu escolhi ser assim e sou feliz com essa escolha. Já que a mãe ama ver o filho feliz, ela, em determinado momento, ela há de convir que, se você está feliz, ela está feliz. Não é o que ela pensou, mas você está feliz. É verdade. Né? Então, eu preciso ter esse entendimento. Que as pessoas, elas vão me aceitar a partir do momento em que eu me aceitar. Isso. Elas vão me entender a partir do momento que eu me entender. Se eu não sei nem quem eu sou, se eu não consigo me entender, como é que alguém vai me entender, cara? Exato. Como é que eu vou me explicar para alguém? Vou falar assim, Emerson, esse sou eu, mas eu nem sei quem eu sou, cara. Entende? Tipo, porra, como? Pô, Emerson, se eu não me respeito, eu levo uma vida louca, abuso de droga, abuso nos relacionamentos e tal. Como eu vou querer que você me respeite, cara, se eu não me respeito? Entende? Na mentoria que a gente fez em novembro, eu falei, me apresentando, eu falei assim, eu sou o 4As. Eu sou aceita, eu sou amada, eu sou abençoada e eu sou aprovada. Isso, se você não buscar se conhecer e ser você, vai ser difícil de você ser aceito pelas pessoas, de você se sentir aprovado, se sentir não, você ter a necessidade de ser aprovado em algo e aí você fica se sentindo excluído sempre. E isso eu só aprendi na minha vida, com as minhas experiências, com a minha busca de me autoconhecer, para hoje eu conseguir transbordar e pessoas me chamar após workshop. Aline, você tem algo escrito sobre esses 4As? E aí é isso que eu quero desenvolver no livro. Não foi falado nada aqui antes, né? Mas é algo que as pessoas precisam entender, que elas são aceitas. Elas são aceitas. Elas foram aprovadas. Elas são abençoadas, são amadas. Mas você não precisa ser amado pelo Emerson, porque você tem um Criador que te fez.
E ele te amou desde o primeiro momento. E eu sempre digo, tem você foi o concebido. Rick Richester, sabe quem é? Sim, É um cara fenomenal, né? Pega Cara, a visão. é um vencedor. Tipo, ele é um cara vencedor. Eu gosto E ele muito fala dele. uma parada muito maneira, cara, que eu assim, concordo em todas as letras. Quando a gente começa a se entender e a gente começa a se aceitar, a gente passa a entender o seguinte, que nem sempre quem está em volta vai querer te aprovar em momento nenhum, cara. Com certeza. Sabe? Vai querer te entender em momento nenhum, pô. Te apoiar. Eu vou descobrindo, quando eu passo a me conhecer, que as pessoas que estão fora são as pessoas que mais te aceitam. São as pessoas que mais te entendem. E são as pessoas que às vezes querem ouvir de você alguma coisa, cara. Sabe? Que torcem por você. Exatamente. Então, tipo, mas isso parte do seu... Tipo, do seu autoconhecimento, isso parte de você entender que, pô, a grande mudança que você tem que fazer na vida é de dentro para fora. É a grande mudança, bro. É a grande mudança. É de dentro para fora. Depois que você mudou dentro, meu irmão, fica fácil. Pô, não sei se eu posso falar fácil, mas dali para frente, flui. Flui, mano. Porque você vai se aceitar, então, pô, eu tô aqui com o Emerson, tô com a Aline. Tá, eles não gostaram de mim. Não gostaram. Tudo bem. Tem o direito de não gostar. Tem o direito de não concordar com absolutamente nada do que eu tô falando aqui. Pô, tá aí pensando, cara, esse cara tá muito doido, tá falando um monte de besteira aí. Tem o direito. Mas eu vou pensar o seguinte, meu irmão, se esse não é o meu ambiente, pô, eu vou procurar um ambiente Ao qual eu gosto. no qual eu me encaixe. E beleza, a culpa não é sua por não concordar comigo, não é sua por não gostar de mim, cara. E mais uma vez, Você tem esse direito, pô, tá tudo certo, mano. Isso é tão legal, Jades, que assim, a partir do momento que as pessoas de fora começam a olhar para você, começam a te acompanhar, começam a gostar daquilo que você fala, faz, escreve, as pessoas de dentro que estavam próximas, que não estavam nem aí para vocês, se chama aprovação social, né? Sim. A partir do momento que vê que infelizmente, né, a vida hoje é isso, é número de seguidores, as pessoas hoje piram com isso. Nossa, tantas pessoas te seguem, as pessoas estão comentando, as pessoas estão falando, né? Eu já ouvi isso quando a rede assim foi começando a crescer, as pessoas próximas de mim que não estavam nem aí, vou dizer assim, os próximos os amigos, mas chegaram Só aqui... ficava zoando de você, não é, blogueirinho? Blogueirinho. Eu vou confessar, eu comecei a escrever frase, eu acho que foi em 2015, 2016. Eu tinha vergonha, cara, de escrever frase assim, porque dizer, pô, cara, vou me chamar, né, e no início, vão me chamar de carente, né? necessidade de aprovação para publicar. Não, é porque no início, como eu escrevo muito sobre emocional e tudo mais, aí quando eu criava uma frase, sempre vinha, às vezes, alguém vem, ei, mas fica forte, não sei... Não, cara, não tô no início eu fazia muita reflexão para a pessoa valorizar a própria vida e não cometer suicídio. Então tinha gente que vinha aqui, falava, vinha até a mim e falava, olha, fica firme, né? Calma, né? É só uma frase de inspiração. Tá tudo bem, né? Não vai ser hoje. Depois que eu passei a me aceitar da forma que eu sou, né? Viver o que eu realmente nasci para viver e ser, eu venho atraindo pessoas que se conectam com essa ambiência, que querem essa ambiência, querem estar na mesma frequência, que é a ativação de pessoas. E aí o blogueirinha é legal. Às vezes, no início também eu não gostava. Hoje, a blogueirinha aqui, ela entendeu que ela precisa abrir a boca dela, porque o que ela faz salva vidas. E isso é real, são pessoas que se conectam do outro lado do Brasil contigo, falando, cara, você falou algo que fez a mudança na minha vida. Você fez isso e é tão gostoso que nem a gente começou aqui o bate-papo, o Jadson trazendo que ficou feliz por me conhecer, que eu sou real. É tão gostoso quando acontece isso, sabe? Pessoas de longe que tu nunca viu, nunca imaginou que você ia conectar ali na rede e depois você vai vir a conhecer pessoalmente. É algo de... Eu não sei nem explicar direito
o sentimento que eu tenho por conseguir conectar com essas pessoas e, de alguma forma, fazer a transformação na vida dela, sem eu ter pego na mão dela, mas algo que saiu da minha boca. Então, não tem problema de me chamar de blogueirinha, porque eu entendi a minha missão, e eu acredito que cada um de vocês aqui sabe a sua missão também, que é impactar e transformar vidas. Isso... Porque assim, quando a gente não tem esse equilíbrio, cara, o que acontece? A pessoa vai te chamar de blogueiro, a primeira coisa que você vai fazer é já começar a ficar angustiado, preocupado. Gerou dúvida na tua cabeça, cara, gerou insegurança. E aí você vai lá e já dá uma diminuída. Fala, eu vou parar com essa parada aqui mesmo, porque, pô, olha, eu sou blogueiro, cara, e aí, você é blogueiro, e daí? A frase que mais vinha assim no direct é ela, olha toda ela. Blogueira, né? Mas é isso, cara. Tá aí, eu sou blogueiro, e aí, tá tudo certo. Aí, se eu não tenho o equilíbrio necessário, o que eu faço? Eu vou lá, até excluo a minha página da... Não, a partir de hoje eu não faço mais isso, sabe? Então, eu preciso... É necessário questionar. Primeiro, eu acho que o primeiro grande... se eu pudesse dar um conselho, seria esse, mano. Seria questionar os pensamentos. E tem uma coisa que a gente está falando aqui, né? Que aconteceu com uma pessoa próxima, filha de uma pessoa próxima, que estava assim, seus 18 anos. Início de, se eu não me engano, de Instagram e tudo mais. E a menina, por sofrer dessa questão de aprovação, se ela não tivesse tantos likes, ela ia lá e excluía a foto do perfil dela do Instagram. E a menina sofreu muito por um bom tempo, assim, porque não conseguia aceitar que as pessoas não curtiam a foto, mas não era porque ela não era bonita ou porque a foto não era atraente. Porque as pessoas têm tantas outras coisas, né? E às vezes a gente fica esperando do outro muito, criando expectativa e se frustrando, o que traz muito desequilíbrio emocional nas pessoas. Falar uma coisa pra você, viu? Não é só essa menina aí, não, porque eu acredito que hoje muita gente até famosa, que tipo, tem milhares de likes, milhares de comentários, mas se não tiver a quantidade do que o outro lá faz a mesma novela, o mesmo filme, ou participa ali da mesma área que ela não tiver, às vezes até influências, né? Pessoas aí, palestrantes que você considera aí top. Eu assisti um treinamento, comprei um treinamento de um cara, e no treinamento ele é um influencer aí muito grande, e no treinamento dele, é um psicólogo, ele fala assim, que nas fotos dele, que não tem muito comentário, não tem muito like, ele exclui para depois postar outro, que ele faz uma briga com o algoritmo, só que ele usa isso como autoridade, porque às vezes se a pessoa vai lá no perfil dela e vê que não tem comentário, não tem like, ela acaba não comprando o treinamento dele. Sim. Então tudo isso daí, hoje em dia também as pessoas, elas estão exigindo demais, né? E aí o influenciador, a pessoa ali da rede social, ela acaba entrando nesse desequilíbrio, né? Comprando essa ideia aí de que ela precisa dessa aprovação, ela cria nela essa necessidade toda, né, de aprovação social e acaba fazendo essas loucuras aí. Cara, isso é triste, de certa forma triste, né, porque você vive em busca dessa aprovação aí e às vezes você se perde do seu compromisso, né? Tipo, se for para uma pessoa... Porque o nosso conteúdo talvez não seja interessante para o Instagram vender. Engajamento entendeu? Sacanagem, gente pelada e meme. É bobeira, sabe? Isso dá muito. Então, tipo, eu nem me preocupo. Eu falo, pô, se essas pessoas aqui curtiram, porque de fato atingiu um objetivo bom, eram pessoas que estavam precisando, que se identificaram, então tá legal, pô. Eu escutei também esses dias, porque as pessoas vão morrer. Imagina se tiram a internet das pessoas, elas vão morrer. Tudo bem, mas por que você fica julgando aquele que está levando uma semente de salvação? Por que você fica julgando porque ela está falando lá, né? As pessoas falam lá porque está todo mundo desequilibrado, porque está muito tempo nas redes sociais com o celular na mão, compartilhando sua vida. Voltando lá no assunto blogueirice, que eu falo blogueirice, né? Blogueirice.
Cara, eu já não tenho essa percepção. Eu não sei se é porque eu trabalhando na outra área que eu trabalho, que é design de produto, a gente tem que fazer pesquisa de tendência e dentro de pesquisa de tendência tem muito de pesquisa de comportamento humano. Mais uma vez está conectado com o que eu busco. Eu vejo os estudos, então eu entendo recebo essa questão, essa crítica de estar muito ali nas redes sociais como algo que não é ruim, sabendo ter o equilíbrio correto e sabendo qual é o seu propósito. Quando você não sabe o seu propósito de vida, também é complicado das pessoas quererem ir para o teu Instagram. E a gente volta ao assunto da aprovação. Se você não tem um conteúdo ou se você não sabe qual é o seu propósito de vida, fica mais complicado. Mas nem por isso você tem que deixar de postar, né, no seu Instagram. Eu também tenho hoje um entendimento do Instagram, mas muito focado em negócios, pensando em negócios. Porque às vezes a gente só sabe compartilhar fotos. E hoje o Instagram, eu estou falando do Instagram aqui, que é uma das redes que eu mais uso. Você usa para os seus negócios, para vender coisas, né? Não mais. Então, ele não entrega tanto, talvez um assunto nosso, por uma imagem, porque não está dando resultado para ele. Não é que você não está dando resultado ou que você não é aceito pelas pessoas. É isso. Na verdade, assim, ó, tem uma técnica que eu chamo de zona de poder, né? E está dentro dessa questão que eu falei do questionamento, sabe? De pensamento. Que é o seguinte, cara. O que eu penso, eu sinto, sabe? Então, a gente tá num ambiente bom aqui, batendo um papo, tá legal. E aí, os pensamentos que eu vou tendo a respeito disso, desse cenário, da imagem que eu tô tendo, do que eu tô ouvindo, eu vou gerando pensamentos, certo? Uhum. E esses pensamentos vão produzindo sentimentos, automaticamente, entende? Vão produzindo sentimentos. Sentimentos e emoções. Isso. E aí, o que eu sinto, ele vai se tornar uma ação logo em seguida, certo? E essa ação vai se tornar um comportamento, e esse comportamento vai gerar um resultado, cara. Então, tudo vem a partir do que eu penso. Tudo. Inclusive, eu tô muito chateado com esse vizinho aí em cima aí, que não para de furar esse teto. Eu tô bravo com ele, cara. Meus pensamentos com ele não são legais, cara. Entende? Mas a gente não tem controle sobre isso nesse momento. Então, a gente precisa continuar aqui, né? Então, o que acontece? A partir daqui, de uma hora para outra, um vizinho começou a furar um teto aí em cima, e apesar de ser isolado, não tem como fazer, o cara tá furando no chão, sei lá onde que o barulho tá vindo aqui. Então tenham paciência com a gente, que pode fazer, eu vou tentar tirar esse barulho na edição, mas pode fazer um barulhinho meio chato aí. Mas o que o Jadson falou do coração, né, Jadson, acho que quando a gente tá num ambiente, que a gente está agora, quando a gente recebe um convite, mesmo tendo um pouco de... O vizinho começou a se inscrever no meu canal ontem. Já dá uma clicada nele aí já, mano. Então já fica sabendo aí, vizinho. Da próxima vez, se tiver gravação, eu vou colocar lá na porta, no ar. Pra você ficar sabendo já e não ficar fazendo barulho durante a nossa gravação, rapaz. A gente já se viu isso. Vai lá. Desculpa, não, sem problema. Essa questão me perguntam também como saber se o que eu quero fazer, estou indo para uma outra linha, mas como é um bate-papo, então a gente pode variar. Como saber se eu faço algo, se eu gosto daquilo ou não, né? Se eu gosto de estar com aquelas pessoas, se é isso que eu quero estar com essas pessoas, isso é certo, isso não é certo, eu tenho que, primeiro de tudo, meditar na palavra, que a Bíblia sempre traz uma resposta pra gente, né? E escutar o meu coração. Se o meu coração ardeu e disse, é isso, vai que dá certo. A questão do resultado, da ação. Eu me imaginei na frente de um microfone. O Emerson, depois que veio com a questão que eu lancei o livro, o Emerson falou, vem aí, vamos fazer um podcast. Deu um medo, ele sabe disso. Mas eu tô aqui porque eu senti no meu coração arde em abrir a boca. Eu tenho no meu trabalho ainda Ela colocou 1 milhão de objeções para vir, viu? E ficava aí
falar. Na verdade, ele não E queria aí eu escutar os meus áudios. E aí eu percebi que ela estava colocando objeção. Eu disse, vem logo, nos vemos amanhã. Eu tenho na minha mesa no trabalho uma frase que eu anotei de uma das mentorias que eu participei, que o maior problema da nossa geração é a timidez. Eu sou não, hoje eu não posso mais dizer que eu sou tímida, mas eu já fui muito tímida. Só que eu uso da minha comunicação para isso. Então eu levo no pé da letra aquela frase, que o maior problema dessa geração é a timidez, que mata pessoas, porque a gente não está abrindo a nossa boca, não está entregando. E isso arde meu coração, e isso quando ele falou assim, amanhã a gente se vê aqui e tal, sossega o facho ali, vai lá e faz o que é para te fazer. Então, nada nada é por acaso. É porque você nasceu com essa missão de vir aqui hoje, estar aqui com o Emerson, estar aqui com o Jadson, que a gente não se conhecia pessoalmente. E para mim está sendo uma alegria muito grande, tá? Participar aqui contigo. É uma honra ter ela aqui com a gente, né, Jadson? Jadson já é de casa praticamente, a partir de hoje você também passa a ser. Para a gente concluir sobre desequilíbrio emocional, qual que é a mensagem que você tem aí para falar para o pessoal que está nos ouvindo, Jadson? Cara, primeiro, se você já reconhece que você precisa melhorar, você já está na frente. Excelente. Se você reconhece que alguma coisa não está legal, você já está na frente. Então, você já começou, né, esse processo aí, pela sua melhora e pelo seu desenvolvimento. O segundo ponto é o seguinte, questione-se, né, questione o pensamento. Eu digo que a inteligência você não é inteligente por saber tudo. Muito pelo contrário, a inteligência vem do questionamento, cara. Né, vem por questionar, vem por se questionar. Então, questiona, pô. Questiona o pensamento, questiona se é aquilo mesmo, se está tudo certo, questiona o comportamento, entende? Entenda que ninguém é 100% do tempo. Tá? Não existe isso na internet, eu sei que às vezes parece que é, mas não é. Na maioria é muito pelo contrário, eu acho. A gente vive nesse limiar aí de altos e baixos, e a questão é saber como lidar quando eu estou no momento alto, ter equilíbrio para conseguir me manter sóbrio, e no momento de baixa também, no momento difícil, ter o equilíbrio para entender que eu estou num momento difícil, que é uma fase que vai passar. Então, a compreensão de que nós vivemos ciclos e que os ciclos eles realmente se alternam entre bons e maus momentos, isso já ajuda também no equilíbrio. E eu acho que é por aí, cara. É por aí. A gente é um exercício diário, né? Ninguém eu me tornei equilibrado. Aí amanhã eu tenho um problema que eu nunca vivenciei. Pode ser que eu perca ali a mão, né? E acontece. Eu vou perder a mão uma vez, e se eu passar por aquilo de novo, eu não erro mais. Errei uma vez, não erro de novo, e tá tudo encerrado. Entendeu? Busca minimizar o erro para que não seja igual ao anterior, né? Porque a gente não é perfeito. Quem é perfeito? Só Deus é perfeito para mim. Eu não sou perfeita e eu sei que mas eu sei que eu tenho tantas qualidades que as minhas imperfeições são pequenas, perto das qualidades daquilo que eu quero de diferente para minha vida, né? Não sei se eu posso falar pro fechamento. Eu ia pedir para você agora isso, para você fazer já aproveita e faz aí uma colocação, deixa uma mensagem aí olhando para a câmera lá, para quem está nos ouvindo, como lidar com o desequilíbrio, considerando que você é a pessoa mais desequilibrada que eu conheço. Não, tô brincando. Vai lá. Sim, o Jadson também pontuou que ele já foi, né, talvez a pessoa mais desequilibrada. Eu também já tive os meus picos e vales. Hoje eu tenho enfrentado os platôs com um maior equilíbrio, buscando autoconhecimento e a partir disso, recebendo também, entendendo que sozinho você às vezes não consegue encontrar esse autoconhecimento, e para isso que existem pessoas que trabalham, né, especialista, negociador na polícia, né? Na polícia, mas você trabalha com PNL, que é onde você consegue ajudar as pessoas.
Então, é uma pessoa que tem buscado isso, se especializar em desenvolver, assim como eu tenho buscado também, porque um dia eu fui me autoconhecer. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje é: busquem o autoconhecimento, aceitem ajuda, porque às vezes nós não conseguimos sozinhos. Então, pessoas que estão de fora nos vendo e que têm o preparo para isso, elas vão sim estender a mão. E eu sou uma dessas pessoas que um dia aceitei a ajuda e por isso eu estou aqui podendo falar com propriedade, porque eu vivenciei essa busca no autoconhecimento e hoje eu quero poder ajudar outras pessoas também, ativando pessoas, descobrindo a identidade delas, trazendo a elas criatividade para os seus negócios, para a sua vida e serem felizes. Essa é a minha missão. Legal, para você que quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Aline, eu vou deixar aqui o livro Rompendo Fronteiras, e aí você vai lá no link, acredito que tem um link de vendas, né? Não tem um link de vendas, Emerson, porque esse vou deixar o teu Instagram, isso, então. Vou deixar o teu Instagram, né? o link do teu Instagram, e também vou deixar o link do Jades, para você que ficou até aqui. Muito obrigado, né? Você também participou com a gente. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, mande esse vídeo aí para alguém que você acha que precisa. Que você ama, né? Aquela pessoa desequilibrada que você quer mandar uma indireta. Fala aí, meu. Pô, vi um vídeo legal, cara. Vi um podcast que eu lembrei de você, tá aí. Mas eu vou falar que esse lembrei de você, tudo tem a ver com a gente, né? Sim, quando a gente claro, lembra do outro, é porque algo em nós precisa ser resolvido. Então, é bom enviar, sim, como uma indireta, mas é bom a gente assistir até o final pra gente entender aonde que a gente pode melhorar. Legal, valeu, até mais. Tchau. Muito bom.